Olá, minha gente, mais um episódio aqui do nosso podcast da Uniplac e hoje com ela que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis. Eu brinco com ela que ela tem nome de princesa, Justine Maria Arruda de Souza Neto. É nome de princesa isso, né? É enorme esse nome, né? E é bonito! Obrigada. É bonito, é um nome bonito, é um nome de princesa, vários nomes, assim, fica um nome composto. Mas hoje a gente vai ter o nosso protocolo, falar um pouquinho da vida dela, mas o nosso foco principal hoje é declaração de imposto de renda, que inclusive foi prorrogada, né, Justine? O pessoal acho que não organizou direito e jogaram agora até dia... Até dia 31 de maio. Perfeito. Então, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que é o nosso foco principal. Mas antes, eu vou falar um pouquinho dela. Contar para vocês um pouquinho dessa nossa coordenadora do curso de Ciências Contábeis, a Justine, gente, que também é presidente do Sindiconte. O Sindiconte é o Sindicato dos Contabilistas da Serra Catarinense. Ela é diretora também da FECONTESC. A FECONTESC é a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina. Tem tudo isso. E tem uma história bonita, porque não é a primeira vez que eu te entrevisto, de uma menina que gostava de observar como é que funcionava o negócio da família, e foi ali que ela começou a gostar de números, de pessoas. Conta um pouquinho da história da menina Justine. Então, Débora, na verdade, o meu pai sempre teve o contador dele, né? Uhum. E eu achava muito lindo ele falar, vou ver isso com o meu contador, ou vou juntar a documentação para o meu contador. E aí eu me interessei em cursar Ciências Contábeis, porque aquele serviço que meu pai pagava para alguém fazer, eu poderia estar fazendo, né? E não só ele, mas os meus tios também, com declaração de imposto de renda, com declaração de ITR. E aí fui pegando o gosto. E até, inclusive, a primeira declaração de imposto de renda que eu fiz foi a do meu pai. E aí deu certo, né? Segundo ele, deu certo, não teve problema. E ele mesmo começou a falar para os outros familiares. Os familiares perguntavam, mas com quem tu está fazendo a declaração? Ele, estou fazendo com a Justine e até agora não deu problema. É isso aí, E fazia aí propaganda da filha. Isso mesmo. E aí comecei a fazer também dos outros de casa, né? Mas além dessa ligação com o pai, de você observar a vida diária dele, dessa vontade, por que você escolheu esse ramo da contabilidade? Porque eu via que era um campo que realmente dava muito trabalho. Ele abre um leque enorme de opções. Eu via que eu poderia ter o meu próprio escritório, poderia estar trabalhando numa entidade pública, poderia estar prestando serviços como pessoa física e, inclusive, ministrando aulas também, né? Uhum. Então, eu vi ali um campo muito grande de trabalho. Analisei a estrutura curricular do curso e me chamou muita atenção isso, o leque enorme de opções que abrangia a contabilidade. Trabalhar em bancos, cooperativas de crédito, isso me chamou muita atenção. E quando você olha hoje coordenando o curso de Ciências Contábeis aqui da Uniplac, que é um dos cursos mais procurados da universidade, como é que você passa essa experiência para os teus alunos e o que a Justine, enquanto pessoa, leva de bagagem para a frente do curso? Qual é a cara da Justine que está nesse curso hoje? Então, na verdade, o curso, depois que nós assumimos a coordenação, ele teve aí uma reestruturação, né? Uma cara nova. Na verdade, a contabilidade, muitos tinham esse preconceito da matemática, muita matemática, o que, na verdade, não é. Nós utilizamos, sim, as 4 operações básicas, mas não é um curso que tenha muitos cálculos. Uhum. E é um curso realmente para pessoas jovens que querem estar no mercado de trabalho. Hoje, o nosso curso ele é muito procurado pelas empresas de toda a região serrana, escritório de contabilidade, pequenas, médias e grandes empresas, cooperativas de crédito, órgãos públicos. Assim, dá 100% de empregabilidade o curso hoje. Várias pessoas nos mandam solicitando estagiários. Eu não tenho mais quem encaminhar. Que coisa boa isso. Porque todos estão trabalhando. Então, é um curso que realmente emprega. Eu ia justamente te perguntar isso. Quando tu fala dessa empregabilidade, ela já começa desde que o acadêmico entra lá na primeira fase ou só quando está formando? Não, desde a primeira. Muitas vezes até antes de iniciar as aulas. Eu tenho inúmeros casos de alunos que se matriculam no curso e eles já são chamados para realizarem estágios.
Então, às vezes, nem começou a aula ainda ali em fevereiro, mas eles se matricularam em dezembro do ano anterior ou janeiro e eles já estão trabalhando. Mas que coisa boa. Apenas por estar matriculado em contabilidade. Não, acho ótimo. Eu nunca esqueço uma vez que você me disse também que o contabilista, né, o contador, é o único profissional que sempre algum outro profissional vai precisar. Então, todo mundo tem um contador de estimação. Exatamente. Então, não tem como, né? Você sempre brinca com isso, né? Exatamente. Dependente da profissão, o contador tá ali. Alguém tem todo outro profissional tem um contador de estimação. E isso é muito bacana para que a nossa juventude olhe para essa carreira e veja como uma carreira promissora, né? Exatamente. Na verdade, todo profissional, toda pessoa jurídica, legalmente, obrigatoriamente, ela precisa de um contador e toda pessoa física, pelo menos uma vez na vida, vai precisar desse profissional. Então, todas as profissões dependem do contador. Então, olha aí o campo de trabalho que tem. Outra coisa interessante de a gente falar, quando você falou do pessoal que tem medo da matemática, que às vezes não vai para essa área por causa disso, como evoluiu tecnologicamente, né? A gente não está mais falando de alguém sentado numa mesinha com uma calculadora, né, Justine? Exatamente. Hoje, os sistemas, eles vêm muito mais para nos auxiliar do que realmente para atrapalhar a vida do contador. Muitos até comentavam, né? Vindo a informatização, a tecnologia vai acabar com essa profissão. Mas não, hoje nós temos muito mais tempo para estar orientando o nosso cliente na tomada de decisão. Que esse é o papel da contabilidade, gerar relatórios para a tomada de decisão. Então, hoje, o sistema facilita muito a nossa vida e realmente ele nos auxilia para que tenhamos mais tempo para o nosso cliente, para atender o cliente. Quando tu fala tomada de decisão para quem está nos assistindo agora, em que sentido? Dá alguns exemplos práticos da importância da orientação de um contador na vida, tanto de alguém, pessoa física, como pessoa jurídica, do empresário, ou de alguém que está querendo abrir seu negócio agora. Sim, na pessoa física nós podemos citar aí a questão de investimentos, aonde a pessoa pode investir para ter uma rentabilidade maior, né? A questão da própria organização da documentação para o imposto de renda, onde ela pode estar direcionando gastos, enfim, ou até mesmo investimentos para estar pagando menos imposto, né, de forma legal. Na pessoa jurídica também, toda essa questão de planejamento tributário, qual a melhor opção da empresa para que ela venha a ter menos custos, né? Para que ela tenha pagamento de menos impostos também de forma legal. Investimentos da empresa, aquisição de uma nova máquina, por exemplo, contratação ou demissão de funcionários, tudo isso está envolvido na contabilidade. E é importante porque qualquer mau passo dado nesse trajeto afeta, vamos dizer, a saúde da empresa, né? Exatamente. Nós até citamos que o contador é o médico das empresas, né? O médico das organizações, porque realmente ele precisa estar ali auxiliando o gestor para tomar uma decisão mais assertiva. Falando agora de imposto de renda. Então, a gente tinha a declaração de imposto de renda, que era até abril, né, finzinho de abril. Isso. Daí foi prorrogada, agora ela vai até 31 de maio. Vai chegar ali no dia 29 e 30, tá todo mundo louco. Você, como contadora, deve ter essa experiência. Exatamente. Então, gente, para evitar isso, a gente trouxe a Justine aqui para ela explicar a importância de se fazer com tempo, de organizar a documentação, para que lá na frente não se tenha problema. Então, vamos começar. Primeira pergunta, quem que precisa declarar um imposto de renda? Então, até vou olhar aqui na minha colinha, porque realmente são bastante informações aqui. Vamos lá, então. Então, quem está obrigada a declarar imposto de renda agora, em 2022, referente a 2021, é quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite de R$ 28.559,70. Isso quer dizer, se você trabalhou de alguma forma e recebeu mais do que R$ 2.380 por mês. Por mês. Isso. Se você recebeu em torno disso, você precisa declarar imposto de renda. Passou de 2.400 no mês, tu vai ter que declarar imposto de renda. Mas pede sempre para a empresa o informe de rendimentos para declaração. Tá. Lá no informe de rendimentos vai ter a situação, rendimentos tributáveis. Geralmente é a primeira linha. E aí, se aquele valor
ultrapassar R$ 28.559,70, está obrigada a declarar imposto de renda. Obteve receita bruta anual decorrente da atividade rural em valor acima do limite de R$ 142.798,50. Então, eu não trabalho fora, só tenho atividade rural. Certo. Emitiu nota de produtor rural lá que tenha essa receita acima de 142 mil, está obrigada a declarar imposto de renda. Certo. Uma condição não anula a outra, Débora. Entendi. Não precisa ser a soma dessas condições. Uhum. Por isso que sempre, na declaração de imposto de renda, a gente tem que olhar toda a vida do contribuinte. Entendi. Muitas vezes o contador vai te fazer inúmeras perguntas, mas não é porque ele está curioso para saber da sua vida. É realmente porque ele precisa saber para fazer a declaração de forma correta. Recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite de 40 mil. O que é esse rendimento isento e não tributável? Foi uma rescisão de contrato de trabalho, é rendimento isento e não tributável. Algumas aposentadorias são rendimentos isentos. Recebi herança, tá? Doações acima de 40 mil, preciso. Saque de FGTS. Se eu saquei o FGTS, ele é um rendimento isento. Tá? E aí tem que observar esse limite de R$ 40 mil. Se teve prejuízo na atividade rural no ano anterior e deseja compensar nesse ano, também deve declarar o imposto de renda. E se a soma dos bens que você tem ultrapassa em R$ 300 mil? Então, eu não trabalho fora, não tenho nenhum rendimento, meus rendimentos isentos não atingem 40 mil, mas eu tenho lá uma casa e um carro que, somando os dois, ultrapassa 300 mil. Então, está obrigada a declarar imposto de renda. Tá? E também, se morava no exterior e passou a ser residente no Brasil, aí também tem que declarar. Outra situação que o ano passado aconteceu muito, no tempo de pandemia, a gente notou que muitas pessoas que não operavam no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, começaram a comprar ações. Verdade. E se comprou alguma ação, independente do valor, e em 31 de dezembro ainda tinha ela, tem que declarar imposto de renda, mesmo que não se enquadre em nenhuma das opções que eu citei anteriormente. Comprou uma ação lá por R$1, por exemplo. Em 31 de dezembro de 2021 ainda tinha essa ação lá, vai ter que declarar imposto de renda. E é interessante que vocês observaram quando ela foi falando todos os itens ali, ela usa a palavra obrigado, é obrigatório, porque tem que ser feito. Tem que ser feito. Se não fizer, aí pode entregar com atraso, né, mas vai gerar multa. E se ainda assim não entregou com atraso, acabou esquecendo, não fez a declaração, o CPF ele é bloqueado. Então, muitas pessoas acabam que vão fazer uma compra numa loja, chega lá, a pessoa informa, olha, teu CPF está bloqueado. E aí, nesse momento que ela vai atrás de um profissional da própria Receita Federal para ver o que houve. E aí descobre que estava obrigada a declarar imposto de renda. Justamente, era isso que eu ia perguntar. Quem não declara imposto de renda ou declara de maneira errada, que não procura a orientação de um profissional, a pessoa mesmo faz, né? Vai lá, baixa na internet, formulário, resolve fazer. O que acontece com essa pessoa, além desse bloqueio de CPF? Quais penalidades podem vir a prejudicar a vida dela? Então, a pessoa, se ela declarou de forma errada, ela vai cair em malha fina. Então, a Receita Federal vai dar um período ali para que ela ou apresente a documentação ou retifique essa declaração. Né? Se nesse período ela não fizer isso, realmente o CPF dela será bloqueado. Ela vai ter que agir dessa forma. Se ela não entregou a declaração no prazo correto, ou seja, agora até 31 de maio, ela vai pagar no mínimo R$ 165,74 de multa. E pode chegar a 20% do valor do imposto devido à multa também. Então, tem que ter bastante cuidado. Tem que Como você atento. disse, né? Pode sim, a pessoa pode fazer por conta a sua declaração, só que não é recomendado.
O ideal é que procure um profissional de contabilidade que vai estar orientando da melhor forma possível e vai estar evitando aí problemas futuros. A gente estava conversando antes de iniciar a entrevista sobre a possibilidade de algumas empresas, na sua declaração, fazerem doações. Explica um pouquinho sobre isso. Para os fundos da infância e do idosos também, né? Que você me explicou. Na verdade, é na própria declaração da pessoa física. Então, explica, como que funciona isso? Se a pessoa faz no modelo completo a declaração, e aí der imposto de renda a pagar, ela pode direcionar até 3% para o fundo da infância e da adolescência ou para o fundo do idoso do município que ela optar. Ali na própria declaração vai ter a opção, você escolhe qual município que você quer e qual fundo que você vai direcionar. E aí aquele valor vai sair guias separadas, uma guia do imposto que vai para a União, né? E a outra guia do imposto que vai cair diretamente na conta dessa entidade. Então, aqui em Lages, até nós tivemos uma reunião com o pessoal do município, da Secretaria de Desenvolvimento, e eles nos passaram ali vários projetos que são realizados com esse valor que é arrecadado do imposto de renda para pessoas físicas. Isso. Será que as empresas têm conhecimento disso? Nós sempre orientamos que os contadores passem essa orientação às empresas e também a cada pessoa física no momento da declaração. E isso não onera nada o imposto dela? Não onera. Ela vai direcionar 3% para a entidade. É tipo um direito meu, do meu imposto. Isso Poxa, mesmo. que legal isso. E aí não vai tudo para a União, né? Porque lá daí, claro. Eles fazem o direcionamento como eles querem lá conforme os projetos deles, né? Exatamente. Mas aqui a gente pode direcionar, sim, para cada um o seu município. Porque às vezes as pessoas nem sabem dessa possibilidade. Eu achei bem bacana. Eu não sabia disso. Sim, existe isso. Eu não conhecia. E conta para mim como é que funciona, e isso eu sei que existe também, mas é bom explicar, quando a sua empresa ela pode abater no imposto de renda o apoio a algum projeto, algum evento cultural, alguma coisa. Como é que funciona isso? Sim, aí são empresas, né, optantes do lucro real. Tá. Aí elas podem, sim, estar direcionando parte do imposto devido para uma entidade, para um projeto também. Mas isso são empresas específicas, né? Tem do lucro real e qual é que é o outro? Lucro presumido e simples nacional. Então explica isso para nós, então. Individuais como é que também. É a diferença de quem e quem ali? Então, na verdade, assim, o microempreendedor individual é aquele que... O MEI. Isso. Aquele que ele tem o faturamento aí até R$81 mil por ano. Era para ter aumentado esse faturamento e acabou não aumentando, não deu certo, né? Não. Eu, Débora, sou o MEI. Por isso que eu sei que esse aí não deu certo. E aí, até o MEI, ele não está obrigado a ter um contador, né? Certo. Ele não precisa ter contador mensal. Porém, é importante que ele faça o controle certinho de suas receitas de despesas. E ele, até uma questão bem importante do MEI, é que o MEI ele tem a declaração dele, pessoa jurídica, que ele tem que fazer, e tem a pessoa física, né? A pessoa física do MEI precisa informar na declaração dela, de pessoa física, que ela tem uma pessoa jurídica e informar os rendimentos dessa pessoa jurídica ali. Isso é legal, que é o que tu falou antes ali. Uma condição não anula a outra. Isso mesmo. E o que é importante da declaração de imposto de renda é que a Receita Federal ela não quer só saber se você tem imposto a pagar ou a restituir. Ela quer observar a tua evolução patrimonial. Então, ela vai verificando o teu patrimônio e de onde surgiram, de onde veio a receita para que você tivesse aquela evolução patrimonial. Então, aí tem que tomar um certo cuidado os microempreendedores individuais, que muitas vezes, eu sou MEI, não preciso declarar. Mas foi lá e comprou um carro, comprou uma casa. De onde veio esse dinheiro? Exatamente. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, a gente tem o MEI. Daí, depois a gente tem o Simples Nacional, né? Tem algumas atividades que são permitidas para optarem pelo Simples Nacional. Não são todas as atividades que são permitidas a opção. E depois nós temos o lucro presumido,
e o lucro real. Aí vai depender muito do planejamento tributário para ver qual a melhor opção da empresa se enquadrar. Empresa prestadora de serviço, empresa que tem comércio, indústria, é diferente. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? Dependendo da sua atividade. Aí tem que fazer um planejamento tributário em qual que é melhor se enquadrar para pagar menos imposto. Gente, conversa séria hoje aqui, hein? Muito séria e muito importante para entender que nós temos aí até o dia 31 de maio. 31 de maio para entregar a declaração do imposto de renda. Então, você que não procurou seu contador de confiança ainda, procure. Não vai fazer besteira sozinho. De tudo isso que a gente conversou, o que é importante também você ter falado que eu não te perguntei? Então, Débora, é importante que não se deixe para a última hora. Né? Nós temos notado aí muitas inconsistências no sistema da Receita Federal. Até as entidades contábeis já enviaram diversos ofícios nesse sentido. Problema de erro de sistema da própria Receita, tá? O que pode ocasionar de chegar no último dia ter problemas na transmissão, porque é transmitido via internet. Então, pode ter algum problema lá na Receita que ela não consiga recepcionar esse arquivo. Então, não deixar para os últimos dias. É importante também que vá se juntando toda a documentação. Despesa médica, odontológica, despesa com instrução, as despesas que teve com os filhos, né, na escola, que teve com os filhos, com médico, com dentista, com fisioterapeuta, com psicóloga. Por mais que não esteja fazendo a completa, pede a nota fiscal, o documento fiscal e guarde. Entendi. Porque pode ser que chegue no outro ano, você precise fazer a completa seja mais vantajosa para ti. Certo. Aí você utiliza todos esses recibos, tá? É importante manter uma organização, ter uma pastinha que guarde isso. Porque perdeu alguma nota, perdeu algum documento, isso vai fazer você pagar mais imposto depois. Então, a organização é fundamental. Né? Mais de 14 milhões de pessoas ainda não entregaram a sua declaração de imposto de renda. Estava vendo essa notícia hoje ainda. Então, é muita gente ainda que falta para entregar. Mais uma vez, não deixar para a última hora e ter aquela noção de que antes muitas pessoas tinham medo, ainda tem, algumas têm receio. Mas acho que isso não precisa declarar. Certo. Isso vamos deixar fora. Hoje as informações da Receita Federal são todas cruzadas. Não adianta mais. O banco envia Tá difícil se esconder, informações, né? Não tem mais como esconder. O banco envia informações, as operadoras de cartão de crédito enviam informações, os próprios cartórios de registro de imóveis já enviam direto para a Receita a informação. Então, tem até aquela charge, né? Mas se a Receita já sabe tudo, por que eu tenho que declarar? Exatamente. Mas a Receita realmente ela quer observar a evolução do teu patrimônio. Então, não é só... muitas pessoas também tinham aquela de eu prefiro pagar um pouquinho de imposto que daí a Receita não vai vir me pegar. Não, não é assim. É declarar da forma correta. Se tem imposto para pagar, paga. Se tem a restituir, restitui. Mas sempre observando e colocando tudo na declaração mesmo, o que tem de patrimônio, de receitas, de despesas, isso é importante. Não, fundamental. E outra coisa fundamental, que é como a gente fala quando você vai tomar uma medicação, não tome medicação sem falar com o seu médico, não faça nada sem falar. Então, cuidado, procure seu contador, sua contadora, porque senão pode dar problema no futuro, né? Exatamente. E outra coisa também, Débora, muitos têm dúvidas, por exemplo, despesas com medicamento. Pode guardar receita? Não, não vai resolver. Despesas com mercado? Não resolve também. Tá? Então, são essas despesas mesmo, com instrução. Com educação de filho, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, exames laboratoriais também, que foi pago particular, teste de Covid, se foi feito em laboratório, pediu nota fiscal, também pode ser utilizado agora. Tu vê, é tudo isso. E é aquela pasta amiga, né? A gente não planeja durante o ano. Daí a gente chega essa hora, não sabe onde está nada. Não sabe onde está recibo, não sabe nada. Isso. Então, o planejamento é fundamental. Fundamental. E quem não está obrigado a declarar, pode declarar imposto de renda. Eu ia te perguntar, e quem não está obrigado? Que faz o quê daí? Quem não está, pode declarar.
tá? Tem a opção de não declarar, obviamente, mas ele pode declarar imposto de renda para comprovar renda para o banco, né? Se quer algum empréstimo, fica mais fácil para comprovar essa renda para o banco. E também se ele quiser restituir valores que foram descontados dele. Então, não atingiu aquele 28 mil lá, mas teve desconto de imposto de renda e eu quero receber esse valor de volta, transmite a declaração que a Receita Federal vai restituir aquele valor. Mas que bom, então. Que bom. Muito bom ter você aqui. Falando desse assunto denso. É um assunto denso esse, né? Ninguém gosta, todo mundo torce o nariz. É denso demais. Ela acha maravilhoso esse assunto. Eu adoro. Eu acho muito denso, assim. Eu não entendo direito, mas que bom. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo também não entende. Foram orientações bem esclarecedoras, essas suas, bem importantes. Recadinho final que você deixa para quem está nos ouvindo. Então, mais uma vez, não deixar para a última hora para realizar a sua declaração. Procurar um profissional de confiança. Eu sempre digo que o contador é realmente um profissional de confiança. Então, é como o cabeleireiro, né? Que tem como médico, sempre tem um que a gente gosta, que deu certo. Então, procura um profissional, um contador, que, sem dúvidas, ele vai estar orientando da melhor forma para não estar prejudicando você, e também para não fazer pagar imposto sem necessidade, né? Ou até mesmo estar restituindo aí um valor maior de forma legal. Então, sempre é importante procurar um profissional habilitado, um contador com registro no Conselho Regional, para estar realizando essa declaração de imposto de renda. Não é obrigatório, mas a gente recomenda. Evita diversos problemas. Evita problemas futuros. Pegar um caminho errado, pegar um atalho e depois ter que voltar tudo e pegar a estrada certa. Exatamente. É pior, né? Remendar sempre é pior, né? Então, vamos já começar o caminho certo. Então, tá aí a dica, gente. Até 31 de maio, declaração de imposto de renda. Faz certinho, procura contador e resolve sua vida para não ter problemas futuros. Porque não tem como, né? Como a professora Justine falou, hoje em dia tudo automatizado, tá difícil de se esconder, né? Então, não tem como mais. Obrigada de ter você aqui. Imagina. Qualquer hora você volta para falar do curso. Volto sim. Muitas novidades lá pelos lados da contabilidade? Bastante. Tem alguma para adiantar aí? Temos aí um convênio saindo com a Receita Federal do Brasil. Opa! E como é que vai funcionar isso? É o NAF, Núcleo Administrativo e Financeiro de Apoio Fiscal a essas situações que a Receita Federal hoje não está conseguindo, né, abranger tudo aqui no nosso município. Então, nós vamos começar aí com esse convênio que está para ser assinado agora em setembro. Já tivemos reunião com o reitor, recebemos aqui o delegado da Receita Federal de Florianópolis, que veio especialmente para isso. E aí, com certeza, nós vamos ter aí capacidade de estar orientando pessoas físicas e também microempreendedores individuais. Que beleza! Aqui dentro da Uniplac mesmo, utilizando os nossos acadêmicos. Isso, utilizando os acadêmicos contábeis. Que máximo! Mais uma porta que se abre. Uma porta. É como tu disse, alguém ainda algum dia achou que a contabilidade não era uma profissão do futuro e enganou-se. Como é que é? Errou, exatamente. Errou feio, né? Errou feio. É isso, Justine, bom demais ter você aqui. E quando esse convênio for assinado, que tiver tudo certinho, comunica e vem aqui nos dar notícia. Sim, sem dúvidas. Tá bom? Então, até uma próxima. Até uma próxima. E para vocês também, obrigado você. E para vocês que estão nos ouvindo aí, até uma próxima. Logo a gente volta com o nosso podcast da Uniplac.